Fala galera do Galão, vitória para cima do São Paulo, lances polêmicos, 3 pontinhos na conta, né? Atlético Mineiro venceu depois de muitos jogos, perdendo em casa, o torcedor já estava meio de segunda quando o assunto era jogo na Arena do Galo. Falta um jogo a menos, se o Atlético vence, vai a 24 pontos, ainda ficaria muito distante do pelotão lá de cima. Eu acho que para título ficou difícil, ficou complicado, você tendo ali Flamengo, Palmeiras, Botafogo, principalmente o Palmeiras, que de 10 jogos o Palmeiras perdeu um, o único time que conseguiu essa proeza aí, o time que mais somou pontos nos últimos 10 jogos, vai ser difícil, né? Então o Atlético tem que focar nas Copas e buscar uma Libertadores. Pelo menos é a minha opinião. Já deixa a opinião de vocês aí e bora para mais um vídeo. Fisicamente, durante a partida, você vê que o time não consegue ter mais aquele combate, aquela imposição que o Milito gosta, tem uma questão física. E aí você tem um elenco que ficou muito sobrecarregado no período da Copa América, um estilo de jogo que precisa todo mundo muito afiado fisicamente, e isso não proporciona o melhor funcionamento da versão do time do Milito. Mas tem uma melhora muito grande por todos os aspectos que o Donk já falou. O Arana pelo lado esquerdo, você proporciona o Scarpa pela direita, o Scarpa acabou sendo, de novo, importante na criação das jogadas. O Batalha na zaga, né, fazendo ali com o Bruno Fux, fez uma partidaça do Bruno Fux ontem, foi muito bem, dominante ali na marcação, ganhando quase todos os duelos, por cima e por baixo, a qualidade que ele tem para sair jogando. E, principalmente, o meio-campo. O meio-campo do Galo, no período de Copa América, estava dilacerado. E aí você tem o Otávio, que é uma peça importante ali de equilíbrio, e principalmente um retorno, que é um cara que acho que é pouco falado, é subestimado, mas ele é muito importante para o Milito, que é o Alan Franco. O Alan Franco é um cara, assim, é um motorzinho, um cara que pega, ele consegue ter o desarme, ele consegue se apresentar para jogar, para fazer essa transição ofensiva. Então, assim, o Galo melhorou. Eu acho até que o São Paulo fez um bom jogo. O jogo foi muito bom, o jogo em si foi muito bom. A expectativa já era de um jogo bom. Quando o Galo faz o gol polêmico, que a Renata Royal vai analisar aqui com a gente, do Paulinho, o São Paulo era melhor. O São Paulo estava melhor, estava dominando o jogo, estava próximo ali de marcar um gol. E depois da expulsão acaba também condicionando e facilitando um pouco mais o lado do Galo no segundo tempo, que, de maneira inteligente, não vai para uma trocação. Ele começa a administrar mais o jogo, cadencia um pouco mais o jogo. E acho que tem muito também de uma inteligência de você entender que a parte física está chorando, que o time está sofrendo na parte física. Mas vencer é muito importante, né, dentro da arena, conseguiu de novo retomar ali o caminho das vitórias, você recuperar a confiança. Né, foi muito complicado esse período da Copa América. E agora o torcedor do Galo, acho que ele fica mais esperançoso, por quê? Você vai ter Júnior Alonso, Lianco, né, o Bernard, a possibilidade do Fausto Vera, o Milito vai receber peças para ter uma rotação mais saudável de elenco. Mas foi uma partida melhor do Galo por conta desses retornos que a gente estava falando aqui. E acho que agora esse período, né, vai ser importante também para trabalhar a parte física. Vocês acharam que houve falha do Rafael na falta cobrada pelo Hulk, que resultou no primeiro gol? Poderia ter ido melhor no lance. O chute foi muito forte, mas eu acho que ele poderia ter feito algo melhor. Chute numa bomba do Hulk que é difícil de pegar. Mas todo mundo sabe que é o Hulk batendo e que vem chumbo grosso do outro lado. Então, o Rafael, pelo goleiro que como a gente às vezes colocava a régua mais alta com o Cássio no Corinthians, com a época do Rogério Ceni no São Paulo, o Fábio no Cruzeiro, esses caras, não só pelo goleiro que são, mas também pelo que representam para o clube. E o Rafael, atualmente, já está num patamar quase parecido, de um cara que passa muita confiança, a ponto da torcida ter sentido muito a falta dele durante a Copa América, poderia sim ter ido melhor nesse lance. E acredito que é um cara que se cobra, que tem autocrítica de perceber, olha, sabendo quem era o Hulk, e ainda mais um cara que o Rafael conhece bem, até por ter jogado no Galo, eu vejo que não é um frango, não é um lance em que o goleiro compromete o resultado, mas é uma falta que daria para ele ter espalmado para o lado. Esse é o ponto, acho que ele tinha condição de jogar a bola mais para o lado e tirar de alcance a finalização no rebote. Mas é isso, o goleiro voltando agora da Copa América, ele estava ali com ritmo de treino, mas sem ritmo de jogo. Bem lembrado. Então tá
Tá no script esse tipo... Tem até... Pondero ao falar falha, porque pode soar injusto com o goleiro. Mas, repito, pelo goleiro que é o Rafael, tecnicamente ele é muito bom, ele poderia ter feito um papel melhor. Falamos muito do Galo, vamos falar do São Paulo, começando com a entrevista coletiva do Zubeldia. Já está conosco. Antes da gente fazer aqui a análise dos lances, eu gostaria de registrar que, na minha visão, é totalmente... Que palavra eu posso usar? Inadequada. Totalmente inadequada essa postura aí do Rebeldia do Zubeldia Rebeldia, nessa entrevista coletiva. Eu acrescentaria outra palavra. Mal educado, grosseiro com o jornalista que fez uma pergunta. Léo Lepre, né, da TV Globo. Léo Lepre, da TV Globo, com quem eu tive a honra de trabalhar, um grande jornalista, mas independentemente disso, mal educado, grosseiro. Quando é o Abel Ferreira, a gente fala. Quando é o Renato Portaluppi, a gente fala. Quando é o Mano, quando é qualquer técnico. E com o Zubeldia vamos falar também, eu pelo menos. Vocês puxam o saco do Abel. Fosse o Abel falando, mas é pior que ele ainda tem razão. A gente acha isso, mas ele tem razão. Puxa saco do Abel. Minha opinião, deixo claro aqui, deselegante, mal educado e grosseiro. Ele tem total direito de fazer reclamações em relação à arbitragem, mas não dessa forma, na minha opinião. E até, no caso, o Zubeldia foi indelicado com o repórter, o Léo, e o Léo Lepre não é um repórter que tem como perfil provocar treinador, pelo contrário. E o Zubeldia, como você falou, Abel, tem todo o direito de estar irritado com a arbitragem e tem todo o direito até de rebater alguma pergunta na coletiva, de questionar, mas ele não tem o direito de descontar a raiva num profissional de imprensa. E aqui não é corporativismo. Aqui, repito, os profissionais do futebol... Eu estou falando porque se eu estivesse ali, eu não ia gostar desse tipo de falta de educação. E ali ele demonstra também uma falta de entendimento com o que é o trabalho do repórter de campo. O repórter de campo não assiste o jogo inteiro, ele não é um analista e um comentarista. Ele está ali, muitas vezes ele precisa gravar para a reportagem do dia seguinte. E o Zubeldia não tem obrigação de entender isso, mas ao questionar, aí ele precisa conhecer para ter até autoridade de questionar. Então, quando ele vai para esse tipo de argumento, ele está só descontando a raiva num profissional que não provocou, num profissional que não foi desrespeitoso, e ele acaba sendo muito indelicado. O que você estava fazendo esses 40 minutos? E ele respondeu, eu estava gravando outras coisas que eu tenho que gravar. E ele respondeu, não é obrigado respondeu com educação, numa boa, sem ser desrespeitoso. Ele não tinha nem que responder nada. Ele não tinha nem que responder nada para o Zubeldia. Acho que você foi perfeito. O Zubeldia simplesmente mostrou um desconhecimento do que é a função do repórter. Ele foi absolutamente inadequado, né? A explosão do Zubeldia, que tem já essa fama, né? Ele é um cara meio explosivo, já era assim antes do São Paulo. Tá fazendo um belíssimo trabalho no São Paulo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas nesse episódio, para mim, ele foi muito mal. Foi muito deselegante com o Léo Lepre. Porque além do conteúdo... Desculpa, Abel. Que além do conteúdo, o tom de voz, para mim isso me incomoda muito. Né? Você levantar o tom de voz para alguém, ainda mais da forma como, respeitosamente, o Léo Lepre estava falando. E me incomoda também já ver aquelas manifestações de torcedor. Ele está defendendo o clube. Não, amigo. Você colocar com grosseria, com falta de respeito, acima disso, não é defender o clube, não. Vamos lá, então, com a Renata Ruel. Lembrando, Renata, que o Zubeldia, a gente está vendo aí ele dando soco ali como é que a gente chama? Backdrop. Backdrop. Gostei. Backdrop. Esse painel que tem ali as marcas, né? É um backdrop. Você tem razão, é um backdrop, mas é um painel ali, enfim. Mostrando a revolta dele. Ele tem tido um histórico recente aí de suspensões, invasão de campo. Precisa se controlar mais. Não sei se isso aí pode influenciar até em futuras análises da comissão de arbitragem ou não. Bom dia. Bom dia, Abel, Donan, Breiler, Donk, fã de esporte. Nós temos, acho que, vários problemas no nosso futebol, né? A arbitragem, sem dúvida, é uma delas, eu não tenho dúvida em relação a isso, que a arbitragem complica, que nós temos problemas sérios de arbitragem, mas também nós temos problemas sérios hoje de comportamento, de treinadores, de jogadores em campo, e tudo isso, para mim, faz o nosso futebol perder qualidade.
Você fica até assustado quando você vê certos tipos de reações. E isso, querendo ou não, mancha o futebol brasileiro. Seja a arbitragem, seja a atitude de jogadores e treinadores. A gente vê, sim, o Zubeldia aí, como que você falou, Abel? Rebeldia. Porque, às vezes, a gente já brincou muitas vezes aqui, na boa fase do São Paulo, falando Zubeldia e alegria. Várias vezes eu falei aqui. A própria torcida brinca. Mas ontem ele estava rebelde. Então eu tô brincando aqui dizendo Zubeldia e rebeldia, porque ontem não foi alegria. Foi isso que eu falei, Renato. Zubeldia e rebeldia. Ontem ele estava bravo. Porque, assim, é lógico que quando você tem o seu time, entre aspas, prejudicado, quando você vê uma arbitragem que não tem qualidade e que vai minando lances do campeonato de todos os jogos, porque para mim é esse ponto. A gente continua vendo erros de arbitragem em todos os jogos, praticamente. E quando a gente vê erros de arbitragem em todos os jogos, não é favorecendo um ou prejudicando o outro. É a favor e contra várias equipes. Quando você percebe isso num campeonato, e olha, vou ser sincera, mas a gente tem até falado muitas vezes pouco de arbitragem, não é porque a arbitragem não está errando, é porque o resultado do jogo final muitas vezes está ajudando. Porque quem foi prejudicado, entre aspas, pela arbitragem, ganhou o jogo. Então não vamos falar de arbitragem, mas não quer dizer que a arbitragem foi boa. Não quer dizer que a arbitragem brasileira está boa. Ela já está no mau momento há muito tempo. E aí você pega dirigente colocando assim, nossa, a arbitragem brasileira é tão ruim que vai fazer a final da Copa América. Rafael Claus, por méritos, e é um dos poucos bons árbitros que nós temos, vai apitar a final da Copa América entre Argentina e Colômbia. Isso não quer dizer que a nossa arbitragem está boa, mas para os nossos dirigentes, para os dirigentes da CBF, da Comissão de Arbitragem, a nossa arbitragem está ótima, tanto que vai apitar a final da Copa América. E aí a gente não vai ter melhora nunca. Nunca, porque quem está lá não admite que precisa melhorar. São erros constantes em vários jogos, seja no campo ou seja no VAR. A gente tem percebido isso e não é de hoje. Eu vou ser sincera, eu não consigo ver uma melhora da arbitragem em nenhum momento. É erro acima de erro, e erros claros, e erros óbvios. Que aí o VAR está menos intervencionista e não está melhorando, não está ajudando em nada, mesmo onde tinha que intervir. Então a gente tem um problema sério. Agora, a gente vê sempre os treinadores fazendo o quê? Reclamam quando são prejudicados. O próprio São Paulo contra o Bragantino reclamou da arbitragem contra o São Paulo. E aí o São Paulo... pênalti ali que, pelo amor... A favor do Bragantino, que não foi marcado. E um outro contra, né? Então, assim, o Bragantino reclamou contra o São Paulo. Aí o São Paulo não falou nada. Zubeldia ontem teve razão em reclamar. Vamos começar com o lance o gol do Paulinho, Renata? Vamos. Então, vamos lá. Ali, né? Abel, esse lance, eles reclamam de toque no braço. Pelas imagens no campo, tá? Eu vou falar do campo de jogo. O lance é muito rápido. O lance é extremamente rápido e no campo de jogo realmente fica difícil para o assistente e para o árbitro ver se há um toque ou não. Aí a gente está vendo em câmera lenta. A hora que você vê o gol na imagem normal, é muito rápido. E aí, por essas imagens, eu pergunto a vocês... Vocês conseguem concluir se há mão ou não? Há toque de mão ou não? Essa é uma imagem, acho que da TV Galo. Que essa imagem, a sensação que dá é que bate na barriga e entra e não tem toque no braço. Aí tem uma outra imagem que dá a sensação que até toca no braço. Bate no braço esquerdo antes de bater na barriga. Me parece que ela toca primeiro na barriga e depois resvala de leve no braço. Então, se tivesse aquela tecnologia da Eurocopa, provavelmente o sensor de som ali detectaria o desvio do movimento. Perfeito. E o que é curioso é que a outra imagem que a Rê está falando dá a sensação contrária, que bate primeiro na mão e depois na barriga. Mas eu também vi o toque no braço esquerdo do Paulinho. Nessa imagem... Mas nessa que você viu agora ou em outras? Em outra. Dá pra ver um toque no braço esquerdo do Paulinho. Que dá a sensação que ela muda de direção, não é isso? Que a bola não é essa imagem. Essa imagem dá a sensação que toca só no corpo e não toca no braço. Tem uma outra imagem que dá a sensação que toca no braço e ela até muda de direção. Para mim,
Eu acho que esse é um ponto. Eu tenho sensações. Quando você tem sensações e você não pode afirmar, fica muito difícil. Você não tem certeza. Você não tem certeza. E aí, a gente precisa das imagens que o VAR teria. No campo eu falo, no campo é muito rápido e realmente fica difícil da arbitragem ver se há um toque ou não. O campo confirmou o gol. O VAR, ele precisa ter uma imagem que mostra para ele que há um toque de mão, para ele retificar a decisão do campo. Se ele não tem uma imagem clara de toque na mão, ele vai manter a decisão do campo. Ou ele tem uma imagem clara que não toca na mão e aí ele mantém a decisão. Agora, eu tenho uma imagem... Bom, pessoal, dá uma sensação, realmente. Em um vídeo dá uma sensação que toca, no outro dá uma sensação que toca apenas na barriga ou na coxa, não sei. Então, a gente tem que ir sempre a favor do gol, né? Sempre a favor do gol. Para mim, tem que marcar o gol. Se não tem algo que prove, é igual esses impedimentos aí, onde a linha mostra, não mostra, né? A linha dá uma sensação de que o jogador está na frente, uma sensação, não prova que está. Aonde a pessoa fica com dúvida. Então, por isso que tinha que ter uma linha mais grossa, né? De uns 20 centímetros, 25 centímetros, até 30, né? Acho que uns 30 centímetros seria bom para ir sempre a favor do gol, cara. O gol é a coisa mais esperada do futebol. Não é ficar tocando bola para cá, ficar tocando pro zagueiro, aí volta, aí vira o jogo. Não tem nada de bonito em fazer isso. A gente quer ver o gol. E você não pode tirar o gol por coisas que são mínimas, né? Ou então coisas que não conseguem ser provadas. E no caso, o gol do Atlético. Obviamente que vai ter choro para tudo quanto é lado, né? Vai. Porque existia uma sensação. Existia uma sensação de que tocou. Sensação não quer dizer nada. Não tem uma câmera ali para pegar. Com o poder dessas câmeras, eu acho estranho o poder do zoom dessas câmeras. Os caras não conseguir dar um zoom ali para ver se pegou. Não tinha ninguém filmando ali para, ou às vezes, né? É a falta da vontade de mostrar, ou sei lá, eu acho muito estranho, né? Eu não sei se por estar filmando naquela distância, eu acho que também tem isso, né? Uma coisa é você filmar no zoom e outra coisa é você filmar normal e depois dar o zoom, né? Tem essa também, porque filmar no zoom é uma coisa, você puxa, vai lá na PQP. Outra coisa é você estar filmando normal e depois dar o zoom, aquela imagem fica meio borrocada, meio borrada, aí não dá para ter a sensação do que realmente aconteceu. Então, na dúvida, sempre valida o gol. A gente vai ver muito lance assim que eles não vão validar o gol. Por quê? Por causa desse burburinho que deu aí. Mas eu sou a favor de que em qualquer jogo contra qualquer time, dúvida foi gol, tem dúvida é gol. Mas pode prejudicar também o outro lado, se nos, né? Vamos supor que não pegou na mão, aí o cara vai lá e anula o gol. Mas eu tive dúvida, achei que pegou. Não, foi gol, meu irmão. Você tem dúvida, é gol. Não tem essa não.